Eita! E aí, gente, belezinha? Sou Alisson Medina, professor de inglês. Nesse especial de intercâmbio, eu tô aqui nos Estados Unidos, fazendo intercâmbio em um acampamento de verão, estilo sessão da tarde, sabe? Então, hoje eu vim trazer para vocês uma reflexão de uma coisa que me incomoda muito, que eu sempre falo nas minhas aulas e que eu preciso dividir com vocês que estão estudando inglês. Que é o seguinte: você sabe que o inglês tem 4 habilidades na língua e no geral, que é a fala, a escrita, o ouvido, o escutar e a leitura. Eu quero falar diretamente sobre o listening, que é uma habilidade muito complicada de se ensinar na escola e que muitas vezes eu vejo os alunos deixando ela de lado e não dando a devida importância que ela tem. Eu vou contar para vocês o que tem acontecido aqui comigo e eu quero trazer isso como uma reflexão. Como eu já disse nos outros vídeos, eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist com todos os vídeos do intercâmbio, então você pode ir lá e acompanhar, ver o que está acontecendo assim em tempo real que eu vou gravando e tudo mais. Que é o seguinte: eu tô hospedado em uma casa de família porque eu trabalho em um acampamento que é a modalidade day camp, então eu vou e volto do acampamento todos os dias, diferente do que eu fiz ano passado. E na família, no acampamento e tudo mais, são várias pessoas ao mesmo tempo falando, interagindo comigo, ou é um tipo de interação que eu faça parte, que eu tenho que prestar atenção. Vou te dar um exemplo. Ontem a gente estava assistindo um filme, e ao mesmo tempo que o filme estava rolando, a minha host mom estava conversando comigo, as minhas duas host sisters estavam conversando entre elas e me jogando na conversa, eu sei que eu interagi, mas eu nem sei direito o que elas estavam conversando. E tinha uma visitante que, descobriu que eu era brasileiro e ficou assim: meu Deus do céu, eu preciso perguntar 1 milhão de coisas para esse menino. Então ela me perguntava coisas sobre o Brasil e depois ela me perguntava sobre o filme. Porque a gente estava assistindo aquele filme Grease, que eu acho que a tradução é Nos Tempos da Brilhantina, não sei direito. Eu nunca tinha visto o filme todo, então eu tava vendo, eu tava curtindo o filme. E esse tanto de gente ao mesmo tempo interagindo comigo. Só que o legal, gente, que aqui o pessoal não usa legenda. Então eu tava vendo o filme sem legenda, um filme gravado nos anos 70. Muita coisa eu não tava entendendo, porque é muita gíria da época e eu não estudei coisas assim dos anos 70. Então eu tava no meio de um turbilhão, velho. Sabe? Eu tava ouvindo o que minha host mom falava, eu tava tentando assistir o filme, eu tava ouvindo o que as minhas host sisters estavam falando, e eu tava interagindo com a visitante. Aí você fica assim: meu Deus do céu, como é que você fez isso? Eu sinceramente eu não sei, mas eu fiz. E no meu trabalho, eu trabalho num acampamento com crianças. E esse ano tá sendo bem interessante, porque ano passado o acampamento que eu trabalhei tinha pouca criança. Teve semanas que tinham 30 crianças, 50 crianças. O número de crianças era um pouco menor e o número de pessoas que trabalhavam comigo era super pequeno. Eram de 10 a 15 pessoas trabalhando comigo. Então era mais fácil interagir. Só que esse ano eu tô num acampamento que tem por volta de umas 200 crianças e de staff tem mais de 50. Então são quase 300 pessoas no meu ambiente de trabalho que eu tenho que interagir com todo mundo. Eu trabalho como salva-vidas. Então eu tô sempre lá embaixo no lago, fazendo o meu trabalho, às vezes dando aula de natação para os pequenininhos, que eu posso dar aula de natação para os pequenininhos. Coisinha bem básica e tal. E eu tenho que interagir com todo mundo. Você tá me entendendo? Que eu tô numa posição que eu não tenho escapatória. Tem muita gente aqui que fala espanhol, porque aqui é uma região que tem muito porto-riquenho. Então tem a galera que é de Porto Rico, eles, se eu não me engano, eles são cidadãos americanos, eu não sei direito como é que funciona, e aqui tem muito. Então, essa galera que fala espanhol interage comigo, eu interajo com eles, só que em momento nenhum eles falam espanhol. E você consegue me entender? Vocês conseguem entender onde que eu quero chegar? O praticar o listening sobre qualquer tipo de situação é tão importante, que eu não vejo a galera dando tanta importância assim pro listening, sabe? Qualquer coisa, se você procurar meus vídeos, eu vou fazer uma playlist, eu vou deixar aqui também, de vídeos que eu só falo sobre listening. Você
tem que treinar o seu ouvido para qualquer tipo de coisa, seja assistindo filme, vendo seriado, ouvindo música, ouvindo rádio. Gente, qualquer coisa que você puder fazer para melhorar o seu ouvido é válida. Só não vale você querer ficar só naquele listening simplesinho do básico, sabe? O beabá, que eles estão falando de uma maneira que não é real, mas que é boa para poder te ajudar a poder entender e começar. Você tem que entender que você tem que sair da sua zona de conforto e começar a ouvir coisas que você não ouviria. Você me entende? Eu não sou muito fã de música pop, mas eu tenho ouvido música pop numa frequência tão grande. Eu tenho ouvido tantas coisas diferentes que eu nunca tinha ouvido antes. E isso tem me ajudado aqui, cara. Eu sou professor de inglês há mais de 7 anos. E mesmo assim, existem situações que eu não entendo nada. Ontem eu tava numa loja, tipo o Leroy Merlin, sabe? Aquelas lojas de construção. Até falei isso no meu Instagram Stories. Se você me segue lá, você vai me entender, você viu. Chegou um cara do nada, começou a falar um monte de coisa. Eu falei assim, meu Deus do céu. Por quê? Vocabulário de construção é uma coisa que eu não estudei. Eu conheço algumas coisas por causa do dia a dia, mas eu não entendo de construção, eu não entendo de reforma, de decoração. É uma coisa que eu não estudei. Então eu cheguei numa situação que eu nunca estudei. Eu fiquei assim, tô entendendo nada. Eu cutucando minha rosto, mano, o que ele tá falando? Eu não tô entendendo nada, me ajuda, socorro. E foi esse tipo de conversa o tempo inteiro, sabe? Eu quero deixar essa mensagem pra você. Melhore o seu listening. Procure, tem várias pessoas na internet dando dica de listening, cara. Tem vídeo meu dando dica de listening. Como aprender inglês com música religiosa, com música da atualidade. Isso tudo te ajuda, não só pra você entender o seu ouvido, mas também interagir. Outro dia eu assisti um filme chamado Rock of Ages. E era só sobre banda de rock dos anos 80. Filmaço, velho. Só que as referências que a galera tava fazendo, eu tava conversando com minha host mom em uma outra visita, que eu não entendia nada. Por quê? Porque não é o tipo de rock que eu ouvia. Eu escutei muito rock dos anos 80, só que eu não sabia nome, eu não sabia muita coisa, não entendia, não conhecia os atores, não conhecia a galera. Eu perdi uma ótima oportunidade de interagir com as pessoas porque eu não entendia as referências. Então assim, vou dar um exemplo. Se você quer ver animação, assiste Moana. Porque aqui, velho, todo mundo tá falando de Moana. É filmão. Nossa, velho, eu achei sensacional. Já vi esse filme 3 vezes aqui. Assisti no avião quando eu tava vindo e 2 vezes aqui com as minhas bolsistas, de tanto que elas gostam. Então, se qualquer coisa que vai falar sobre Moana, eu consigo interagir, sabe? Essa mensagem eu tô falando pra caramba. Espero que você entenda o tão importante que é o listening. E como que eu, como professor, eu não consigo te ajudar muito, sabe? Eu consigo te ajudar com pronúncia, eu consigo te ajudar com estratégias, mas para você aprender a melhorar o seu ouvido, você precisa fazer isso sozinho. É por sua conta, é você colocando a sua dedicação. Não, o listening, cara, não cai do céu. Não vem assim, aprendi o listening. Não existe uma fórmula mágica para aprender listening. Existe se dedicar. E quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe nada e que você precisa estudar mais. Toma o meu exemplo, são 7 anos como professor de inglês. E são 7 anos que eu venho melhorando meu listening. E eu sempre apareço numa situação que eu não entendo porque eu não estudei aquela determinada coisa. Eu fico assim, eu tenho que me virar, sabe? Última história. Fui no banco esses dias para descontar meu cheque e tal, que eu recebi. Eu não sabia falar, tipo, descontar o cartão. Tipo, eu quero descontar meu cheque. Aí eu comecei a explicar de um monte de jeito. Que eu sabia o que era. Eu esqueci de perguntar a minha host mom como é que falava. Cheguei no banco, expliquei. A hora que a menina entendeu, ela, beleza, vamos conversar. Ela falou que era cash out. E assim, na hora do banco, teve coisas que eu não entendi. Porque banco era outra coisa que eu não aprofundei demais. Então, você me entende? Você consegue entender o que eu tô falando? Tá um vídeo longo, se você tá assistindo tudo, eu quero que você pense e procure algo para poder te ajudar. Vai ter os links aqui na descrição do meu Instagram. Me segue lá para você ver as minhas atualizações aqui, meus stories, as bobeiras que eu faço. Ele tá um pouco reservado agora, enquanto eu tô aqui nos Estados Unidos, porque é lei aqui do acampamento que eu não posso aceitar família de camper nem nada, então ele tem que ficar privado. Mas se você solicitar para me seguir, eu vou aceitar, vendo que você é brasileiro, alguma coisa assim. Então vai lá, me segue, acompanha os vídeos, acompanha o canal, porque eu vou colocar os meus vídeos aqui numa perspectiva de professor.
Vou deixar aqui no link também, se você acha interessante o que eu tô fazendo aqui no acampamento, link de outros 2 canais, do Johnny e do Ioli. Eles também estão fazendo o mesmo programa que eu. Eles também estão nos Estados Unidos pela 2ª vez, só que um tá no Colorado e o outro tá no acampamento em New Jersey. E eles estão mostrando uma perspectiva do intercâmbio totalmente diferente da minha, porque eles não são professores, eles são viajantes, amantes de viagem, amantes de fotografia e vídeo. Então segue eles também para vocês poderem entender o que é esse programa que eu tô fazendo, porque minha perspectiva aqui é muito mais educativa e a deles é de viagem e eu sou apaixonado com os vídeos deles. Obrigado por ter assistido. Vejo você no próximo vídeo e estudo listening, velho.